Amém. Porque hoje você pode falar aqui e a tua palavra ir para o mundo inteiro. Vocês percebem que se a gente deixar de ter a pregação do evangelho, o amor de Cristo, se a gente não compreender que Deus chama pessoas diferentes, com chamadas, com dons e propósitos diferentes, então, se você não compreender isso, você vai deixar de pregar a verdade para levantar uma bandeira que é passageira. Então, o que eu decidi, essa experiência que eu tive, né, com a minha irmã tão amada, entendeu? Foi para me abrir os olhos, para eu não entrar numa coisa dessa. Falei, meu Deus, eu já briguei com a minha mãe por causa de religião. Eu vou colocar em risco o meu amor tão verdadeiro pela minha irmã, que também sempre me amou, porque ela pensou diferente de mim na questão política. Então, é óbvio que eu tenho posicionamento, mas na minha igreja, eu não vou lá falar que tem que votar em A e B. Na minha igreja eu prego Jesus. Se alguém quiser saber a minha opinião, vem perguntar. Mas lá na hora eu não vou ficar falando em quem. Por quê? Porque eu não posso deixar que o evangelho seja substituído por qualquer outra narrativa. Porque isso forma pessoas fracas, que não sejam fortes espiritualmente e nem sejam alimentadas pela palavra de Deus. E você não acha também, Lamartine, que mais do que você falar em Deus, mais do que você ler o evangelho ou ir na igreja, o exemplo não é mais forte? Então, qual é o exemplo de uma pessoa que fica o dia inteiro apontando para os outros? Você não é cristão de verdade, hein? Ó, você não sei o quê. Eu vejo isso na rede social. Cara, o pessoal criticando gente convertido novo. Ó, isso é roupa de ir na igreja? Isso é gente... Às vezes a pessoa tá acabando, tá começando na igreja, deixa ela. Vai ter gente que vai aconselhar. Você colocando o dedo na cara dessas pessoas, você só vai afastar essas pessoas. Né? Dá uma tristeza. É aquilo que eu falei aqui, esse post, né? A gente tem que compreender que existem chamados diferentes. E estágios diferentes. Estágios diferentes, mas o amor tem que permear tudo. E a Bíblia tem que ser a regra de fé e prática. Eu prego a Bíblia, eu acredito na Bíblia. Para mim, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se alguma coisa difere da Bíblia, eu creio na Bíblia e discordo daquilo. Na dúvida... Não, eu fico com a Bíblia. Fica com a Bíblia. Agora, eu não posso exigir que as pessoas estejam no mesmo estágio que eu. Cada um tem o seu tempo. Não, cada um tem sua história também. A gente não sabe a luta que a pessoa tá passando. Uma coisa que eu aprendi aqui nesse programa é que eu tinha muito julgamento por algumas pessoas. Eu fiz questão de trazê-las aqui e falar assim, ó, eu não vou com a cara dessa pessoa, mas eu quero trazer no programa que eu quero escutar a história dela. E durante 2, 3 horas, aquela pessoa me trouxe situações que eu me coloquei na posição dela. Pô, eu passei por isso. Agora entendo porque aquela vez ela deu aquela declaração. Pô, e agora entendo porque que... Sabe, e aí você começa a entender que tá todo mundo passando por dificuldade. Eu agora tô passando esses dias com a doença da minha mãe, com a doença do meu pai. E aí... alguém me encontra um dia no shopping e fala, pô, você tava cabeça baixa, porque, pô, você é tão bem-humorado, pô, às vezes você tem um dia ruim, às vezes você tem um dia bom. A gente não pode julgar as pessoas, né? E a luta, ela muitas vezes nos abate. Né? A diferença de quem tem uma relação com Deus é que você pode estar abatido, mas não destruído. Pois é. O apóstolo Paulo fala, abatido, porém não destruído. Por quê? Porque Deus é conosco. Então... O que eu quero dizer para todos vocês aqui, se fiem em Jesus, na sua palavra, se fortaleçam nele. Nós devemos entender que nós temos que ser luz do mundo e sal da terra. É mais do que brigar. Então eu vou fazer uma pergunta que abrange tudo isso que a gente está falando. Como eu posso saber, eu e todo mundo que está assistindo isso, eu estou buscando a Deus,